Então vamos dar início à nossa reunião, ao nosso encontro de amigos. Vamos serenar os nossos corações, vamos em nossas vibrações deixar a nossa gratidão a todo o amparo, o amor que nos envolve. Esse caminho que a doutrina nos oferece, o caminho do conhecimento, conhecimento este que há de nos libertar, nos proporcionar seguirmos além. E assim fortalecer os nossos passos, a nossa fé e seguimos mais confiantes, sabendo que nada é por acaso, sabendo que oportunidades são valiosas a todos e a presente encarnação há de nos oferecer. Faça de nós, Senhor, instrumentos da tua vontade, que tenhamos os olhos de ver, que tenhamos ouvidos de ouvir do que vem a nós, de amigos queridos, e assim seguimos adiante. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como ela é feita no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar nossos devedores e não nos deixeis cair em tentações. Livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bom, então vamos fazer a nossa leitura aqui do Evangelho, do capítulo 18, do item 6, os que dizem Senhor, Senhor. Tá? O capítulo é Muitos os chamados, capítulo 18. Muitos os chamados e poucos escolhidos. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome, e em teu nome expelimos os demônios, e em teu nome obramos muitos prodígios? E, e eu então lhes direi, em voz bem inteligível: Pois eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que obrais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as observa, será comparado a um homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E todo o que ouve essas minhas palavras e não as observará será comparado ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E veio a chuva e transbordaram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa e ela caiu e foi grande a sua ruína. Naquele, pois, que quebrar um destes mínimos mandamentos e que assim ensinar aos homens, será chamado muito pequeno no reino dos céus. Mas o que os guardar e ensinar a guardá-los, esse será reputado grande no reino dos céus. Aí tem uma breve explicação aqui, vou falar um pouquinho para a gente entender um pouco mais. Todos os que confessam a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor, mas do que vale chamá-lo de Mestre ou Senhor quando não se seguem os seus preceitos? São cristãos esses que os honram através de atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo sacrificam no altar do egoísmo, do orgulho, da cupidez e de todas as paixões? São os seus discípulos esses que passam os dias a rezar e não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Não, porque a semelhança das formas pode impor-se aos homens, mas não a Deus. E em vão que dirão a Jesus: Senhor, nós profetizamos, ou seja, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, comemos e bebemos convosco. E ele lhe responderá: Não sei quem sois. Retirai-vos de mim, vós que cometeis a iniquidade, que desmentis as vossas palavras pelas ações, que caluniais o próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultério. Retirai-vos de mim, vós, cujo coração destila ódio e fel. Vós que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazeis correrem as lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá choro e ranger de dentes. Pois o reino de Deus é para os que são mansos e humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade de vossas palavras e de vossas genuflexões.
A única via que está aberta para alcançardes a graça em sua presença é a da prática sincera da lei do amor e da caridade. As palavras de Jesus são eternas porque são a verdade. Não são somente a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade do homem entre as coisas da vida terrena. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nas suas palavras serão estáveis, como a casa construída sob a pedra. Os homens as conservarão porque nelas encontrarão a felicidade. Mas aquelas que se apoiarem numa de suas na sua violação, será como a casa construída sobre areia, o vento das evoluções e o rio do progresso as levarão de roldão. Bom, é uma reflexão sobre aquilo que Jesus nos trouxe, né? Deixando ali como diretriz que é o amor, é a prática da caridade através desses ensinamentos, de todas essas histórias, dessas parábolas, né? Para que houvesse ali que cada um de nós buscasse dentro da nossa compreensão e dentro daquilo que faz sentido para nós, o que é o amor, né? Qual o significado desse amor? Então ele diz que aquele que não é que uns vão ter ajuda e outros vão ser excluídos, muito pelo contrário, tá? Todos nós somos amparados a todo momento, né? Todos nós recebemos muita ajuda. Se a gente chegou aqui, até onde a gente chegou, se a gente está aqui nessa encarnação, é porque a gente recebeu muito amparo e muita ajuda para que a gente pudesse chegar até onde a gente está, seguindo esse caminho. Então, hoje a gente reflete sobre Jesus, né? Hoje a gente busca um novo direcionamento. Então, ele diz isso. Qual o significado que esses ensinamentos dizem para nós? Será que nós estamos tentando interiorizar, pôr em prática, né? Porque quando a gente procura essa prática, procura entender aquilo que Jesus nos deixou como diretriz, isso vai fazer mais sentido para nós e vai fazer com que a gente se fortaleça, né? Nos nossos momentos. Uma gratidão quando tudo está bem, um fortalecimento quando a gente precisar nas dificuldades, e a gente vai sentir no nosso íntimo aquela força para poder dar ali um passinho, né? Por mais que sejam, por mais dificuldades ali, por maiores que sejam as nossas dificuldades. Então, a gente tem que buscar esse sentido, né? Será que esses ensinamentos eles vão realmente nos auxiliar, nos auxiliam? Será que nós estamos edificando eles e fazendo com que esse amor tenha ali um significado especial para nós? Ou será que são apenas palavras que mexem com o nosso exterior, mas não no nosso íntimo? E aí sim a gente vai pôr tudo a perder, né? Quando forem apenas estereotipos que ele diz aqui, né? Tá? Assim como hoje, o que a gente busca dentro da doutrina, né, nesse tempo atual, que Kardec diz, né, que passou ali por questões. Antes, o que chamava a atenção dentro do Espiritismo eram os fenômenos, mas era necessário que assim fosse. Hoje não. Hoje nós já estamos na fase das melhorias, de tirarmos esses ensinamentos, que mexa com nossa inteligência, com nosso direcionamento, e aí a gente consiga caminhar dentro das nossas possibilidades, nos melhorando, enfim, trazendo um pouco mais de equilíbrio, de paz. A gente busca tanto essa paz, precisa tanto. Tá tudo aqui, né? No amor que abrange muitas coisas da nossa vida. Então, é a nossa reflexão, né? Como é que esses ensinamentos eles cabem na nossa caminhada, né? E aí sim, eles vão fazer realmente os efeitos que a gente precisa. E a gente vai fortalecer a nossa fé, fortalecer os nossos passos, como a casa que é feita ali na rocha e não na areia. Tudo bem? Alguém gostaria de um comentário? Então é isso. Seguiremos aqui então. Bom, nosso livro, Recordações da Mediunidade, tá? Nós estamos aqui no capítulo Reminiscências de Vidas Passadas, tá? O meu é dessa capa roxa, tá, pessoal? E nessa capa aqui, ó, nós estamos na página 45, Gabriel Delay, tá? Bom, a Ivone, ela tá falando um pouquinho dessa questão das lembranças, né? Das recordações que nós temos aí das vidas pretéritas, né? Porque nós já vivenciamos muitas experiências, né? Então, ela vai trazer isso, a gente vai acompanhar aqui, que ela vai trazer essas questões muito fortes ali, muito vivas para ela, né? Mas porque a mediunidade para ela foi ali algo muito importante, auxiliou muito ela, era necessário
que assim o fosse, tá? Então ela veio ali como uma missão de trabalhar, desenvolver essa mediunidade. Até a família ela não teve, ela foi privada ali por essa necessidade de viver essa experiência, de ver ali alguns débitos do passado, então tinha que ser dessa forma. Ela aceitou, né? E ela procurou fazer o melhor que ela pudesse. Então, antes de a gente entrar em cada capítulo, aqui nós já estamos mais do meio para o final. Ela vai dar uma explicação sobre como que funciona algumas questões. Por exemplo, aqui nós estamos falando de lembranças de vidas passadas, né? Então, nós já comentamos aí há algum tempo algumas questões que podem vir à tona ali esporadicamente, ou então que possam ser provocados ali até na questão dos obsessores, trazendo algumas situações ali que mexa conosco para tirar o nosso desequilíbrio, ou então lembranças boas, agradáveis, né? Aquela sensação que a gente tem, principalmente perante as pessoas, né? Poxa, eu sinto, a gente tem uma coisa tão boa ali, uma afinidade de conversar, né? Então, essas sensações que a gente tem agradáveis nesse sentido, né, são ali algo que já mexeu conosco, ou um reencontro, ou então uma energia, uma emanação ali de um para outro, enfim, mas os encontros em reencontros aí, eles são bem intensos, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho, a gente já comentou aqui alguns casos das pessoas que têm ali essa lembrança, a gente vai falar um pouquinho mais sobre, e aí depois a gente vai entrar ali na explicação da Ivone. Por enquanto, ela está dando alguns exemplos aí de algumas situações do passado, aí, de histórias que aconteceram sobre essa questão das reminiscências. Tá? Então, eu vou seguir aqui, eu estou no Gabriel Delaney. Tá? Gabriel Delaney não é menos substancioso nos exemplos apresentados em seu livro Reencarnação, cuja leitura empolgante enriquece a mente do espírita. Impossível citar alguns desses exemplos, que poderiam alongar demasiadamente a nossa tese. Cumpre-nos, porém, informar o leitor de apenas um desses aludidos exemplos pelo encantamento das circunstâncias em que foi vivido. Tá? Então, isso aqui foi retirado, essa passagem que a gente vai falar agora, essa história, desse livro aqui, Reencarnação. Tá? Ela sempre deixa as fontes também, isso é muito importante, questão de pesquisa. Quem viveu e descreveu foi a senhora Matilde de Krapkov, dama francesa casada com um nobre russo pelo ano de 1893, a quem o próprio Sr. Delane conheceu pessoalmente, durante uma cavalgada nas imensas florestas do interior da Crimeia. Essa dama, recém-chegada da Rússia, após o casamento e sua comitiva, perderam-se na espessura das mesmas, sem poderem reencontrar o caminho de regresso ou algum outro que os levasse a qualquer aldeia onde pudessem passar a noite. É de notar que a senhora Matilde de Krapkov, sendo francesa, sentia tal atração pela Rússia que acabara desposando um varão russo, enquanto que sua adaptação à nova pátria, mas mais não fora do que um regresso de coisas e costumes que viviam em seus pensamentos. Perdidos na floresta e avizinhando-se à noite, a consternação era geral. Enquanto Matilda era a única que se conservava tranquila, vejamos com que maestria ela consegue pintar a cena das explosões das suas lembranças de uma antiga existência passada na solidão de uma aldeia rússia da Crimeia, pedindo perdão ao leitor por não ser possível transcrever a narrativa por extenso. Meu marido vem tranquilizar-me. Então aqui, ó, antes da gente entrar, deu para entender, é uma história, né, que ele retirou eles se perderam na floresta, tá? Se perderam na floresta, ela era uma senhora, essa dama aqui, essa senhora Matilde, ela era de um outro país, né? E ela estava visitando ali, e ela era francesa, ela tinha uma outra ligação, tá? Então ela estava visitando a Rússia, mas ela tinha uma ligação porque ela ia casar. Varão é um homem ó, que ia se casar com ela, enfim, é o esposo dela. E aí ela é francesa, então ela tinha essa ligação muito forte com a Rússia, né? Tanto que ela se casou com um russo. E aí eles se perderam na floresta e ninguém sabia como sair daquela situação,
tá? Então a gente vai acompanhar aí o que que a Ivone vai contar pra gente. Tudo bem? Vou seguir aqui, tá? Meu marido vem tranquilizar-me, mas me encontra calma. Sinto que sei onde estamos. Dir-se-ia que outro ser completar entrou em mim, complementar entrou em mim e que esse duplo conhece o lugar. Gravemente declaro que todos devem sossegar, que não estamos perdidos, que é só tomar o atalho à esquerda e seguir o que ele nos levará a uma clareira, ao fundo da qual, por trás de umas árvores, há uma aldeia meio tártara, meio russa. Tá? Então ela fala aqui, ó, que outro ser complementar entrou em mim. Então ela começou, ela teve ali uma recorda, ela foi se recordando de algumas situações, de experiências que ela teve, né, naquela região ali e de vidas passadas, né? Então é a questão das reencarnações, tá? Só antes de a gente entrar um pouco aqui, é o que nós estudamos na doutrina. Pode ser que alguma situação aconteça conosco, sim, em um determinado momento a gente tem algumas lembranças referente a determinados lugares. Ou então eu já estive aqui, já andei por aqui. Olha, como eu acho que a gente deve fazer isso ou fazer aquilo, porque você traz essa lembrança. Pode ser que não seja com uma exatidão precisa de tudo que aconteceu, tá? Mas a gente traz essas recordações, essas lembranças. Ou então as nossas afinidades por determinados locais. Poxa, eu moro no Brasil, mas eu gosto muito da Espanha, eu gosto muito de Portugal. Enfim. E aí chega lá, a gente parece que, sabe, viaja para dentro daquelas situações. Viaja que eu digo assim, você vivencia momentos ali bem prazerosos que mexem no nosso íntimo, traz uma emoção que faz com que a gente fique só nessas emoções ou então caminhos, peça para ir a lugares, pode ser que isso venha à tona sim, tá? Porque é algo que mexeu conosco de uma forma positiva, assim como as pessoas, os locais também, tá? Então essas questões a gente pode trazer à tona, sim, tá? Ou então quando a gente tem ali algumas pessoas que estão conosco que a gente não tem tanta afinidade, pode ser que alguma coisa ali aconteceu, né? Mas que a gente tem ali uma nova possibilidade, Deus nos concede uma nova oportunidade de aceitar um convívio, de buscar um outro caminho, enfim. Então, tudo que a vida há de nos oferecer é muito importante, tá, pessoal? Por isso, a nossa reflexão sobre, né, tudo que acontece. Então é isso, ela se perdeu, ela achou que tinha acontecido alguma coisa, como se alguém entrasse nela, alguma coisa assim, mas não foi, né? Então vamos acompanhar aqui. Gravemente declaro que todos devem sossegar, tá? Essa é a senhora Matilde Krapkov. Ela é francesa, tá? E ela tá na Rússia, só para a gente continuar entendendo aqui. Que não estamos perdidos e que só tomar o atalho à esquerda e segui-lo, que ele nos levará a uma clareira, ao fundo da qual, por trás de umas árvores, há uma aldeia meio tártara, meio russa. Eu a vejo. Suas casas erguem-se em torno de uma praça quadrada. No fundo há um portífico sustentado por elegantes colunas de estilo bizantino. Sob esse pórtico, bela fonte de mármore e atrás os degraus de uma casa antiga, com janelinhas de caixilhos, tudo encantador de antiguidade. Parei, falara rapidamente com segurança. A visão era em mim nítida, precisa. Vi já tudo isso muitas vezes, parece-me. Todos me rodeiam e olham com espanto. Que singular gracejo! Isso lhes parece fora de propósito, mas essas francesas. Devia estar pálida, fiquei gelada. Meu marido me examina com inquietação, mas eu repito alto. Sim, tudo está certo e vocês vão ver. Então eles não acreditavam, né? Poxa, mas você nunca veio aqui, você é francesa, você está na Rússia, você conhece os caminhos? Então eles ficaram meio ali, né? Pensativos e reflexivos sobre. Torço as rédeas para o atalho à esquerda. Como me tratam, qual uma criança querida e os guias, acabrunhados, se acham sentados no chão. Seguem-me um tanto maquinalmente, sem cuidarem do que se passa. O quadro evocado está sempre em mim, e eu o vejo e sinto-me calma. Meu marido, perturbado, diz ao irmão: Minha mulher pode ter o dom da segunda vista, e em vez que estamos perdidos, vamos com ela.
Robustecida pela sua aprovação, meto-me pelas matas, que cada vez se adensam menos, e corto pelo bosque, tanta é a impaciência de chegar. Ninguém fala. A bruma se eleva e nada faz pressentir uma clareira. Mas eu sei que ela está lá, bem diante de nós, e prossigo a marcha. Estendo, enfim, o braço e com o chicote aponto para a clareira. Palavra mágica. Há exclamações, todos se apressam e uma clareira mais comprida que larga. Vem-na entre a penumbra, o fundo perde-se na bruma, mas os cavalos, também eles, parecem sentir que estamos prestes a chegar. Galopam e vamos dar com grandes árvores sob os quais penetramos. Estou fora de mim, projetada para o que quero ver, um último véu se desprende. Vejo uma fraca luz e ao mesmo tempo uma voz murmura, não ao meu ouvido, mas ao meu coração. Marina, ó Marina, eis que voltas. Tua fonte rumoreja ainda. Tua casa está sempre lá. Sê bem-vinda, cara Marina. Ah, que emoção, que alegria sobre-humana. Jaz ali tudo diante de mim. O pórtico, a fonte, a casa e demais, cambaleio e caio. Mas meu marido logo me apanha e me coloca docemente sobre esta terra, que é minha, perto da minha doce fonte. Como descrever meu enlevo? Estou prostrada pela emoção. Caio em soluços, sombras aparecem. Pernas claudicantes sobem os degraus, o coração se confrage ao atravessar-lhe os umbrais. Depois, de repente, a ficção substitui-se à realidade. Vejo um quarto desconhecido, objetos estranhos. A sombra de Marina apagou-se. Não saberei jamais quem ela foi, nem quando viveu, mas sei que estava aqui, que morreu jovem. Sinto, estou certo. Tá? Então, essa foi a história. Então, ela se perdeu, ela chegou até a vila, ela sabia os detalhes, até da casa, de todas essas situações, como que era ali as dimensões, as proporções, né? Então, essas recordações podem vir à tona, sim, podem vir. Se for algo que mexa muito com a gente, que traga ali um sentimento referente a alguma situação. Isso aí pode mexer com a gente de uma intensidade que a gente pode ter essas recordações, mas elas passam, elas vêm e aí depois elas passam, tá? Algumas pessoas têm isso muito forte, né? Eu conheço muitos que já tiveram essa sensação, principalmente viajando para outros lugares. Olha, mas eu tenho uma ligação forte com o estado de Minas Gerais. E quando eu fui para lá, meu Deus, eu até chorei, que foi muito intenso. Ou então eu fui para Goiás, ou eu fui para algum outro estado, ou então aqui mesmo. Tem uma casa, tem algum lugar, ou então algumas situações que a gente pode até acompanhar por filme, né? Não filmes espíritas, mas tem, a pessoa sonha que está acontecendo determinada situação, né? Então você vê que sim, são mensagens preliminares, não é o que nós estudamos, mas essas mensagens preliminares, elas estão aí presentes no ambiente, tá? Então, independente se a gente tem uma afinidade ali, um carinho, tá ruim? Tá ruim? Tá cortando o sinal, pessoal? Tá cortando? Não? Cortou um pedaço pra Ah, mim não, que a também. Marisa fez um sinal. Tá tudo bem, Marisa? Tá me ouvindo? É que não tava te ouvindo. Não? Puxa vida, desculpas. Pode falar, por favor, tá? Agora Pra mim tá voltou. chegando bom, Vitor. Tá? Se der algum probleminha, por favor. Marisa, tudo bem, minha amiga? Você perdeu alguma coisa? Quer que eu volte? Você tá me ouvindo agora? Já, Marisa. Tá ouvindo? Desculpa, tá, pessoal? É que às vezes a internet tá um pouco estável. Caiu, ficou uma parte muda, né? Mas aí retomou, Tá. paralisou um pouco. Tá. Bom, então deu para pegar legal essa questão aí desse exemplo que a gente viu, um pouquinho, dessas lembranças, reminiscências, porque isso aí está ligado diretamente com o que a gente estuda, que é a questão das encarnações, que é um ponto base da doutrina, tá? Então, é, a gente traz as aptidões, nós não temos essas recordações a todo momento, a toda hora, porque isso aí, em demasia, iria nos trazer um desequilíbrio muito grande, fazer com que a gente deixasse de vivenciar o hoje e só vivesse através dessas situações. É que nem a Ivone diz aqui.
é uma situação que mexe realmente conosco, algo muito intenso. E vem e passa. A gente não fica com aquilo, porque senão pode tirar, né, o nosso foco do hoje, do nosso momento que a gente vivencia hoje, da nossa encarnação. Essa encarnação é mais importante, é a nossa hoje, tá? Então, será que eu fui rei, rainha? Ou será que eu tenho algumas recordações dessas reminiscências do passado, de lugares? Ok, são experiências que a gente tem. Vem ali como um aprendizado para a gente fixar mais essa questão das encarnações ali na prática, através dessas sensações. Tudo bem, pessoal? Mas o importante é aqui, ó, o que a gente está fazendo. Então, essa questão de vidas passadas, de tentar descobrir alguma coisa que mexa, é um caminho ali bem perigoso e há de se tomar um cuidado muito grande com isso, tá? Será que iria nos auxiliar ou será que iria mexer com a gente? Será que a gente teria acesso ali a alguma reencarnação, nossa, em determinado momento que foi melhor, por exemplo, que a gente está hoje, ou então não tão boa, iria nos trazer o desequilíbrio? Então, é o que a gente estuda, né? A bênção do esquecimento. Mas, por sermos espíritos eternos, vez ou outra, a gente tem essa recordação também. Mas que seja algo ali que venha e vá, que a gente não fique remoendo essas questões. Ou então, experiências que a gente tem na sessão também, através da psicofonia, no esclarecimento, no passe, algum espírito, que a gente tem ali uma sensação muito boa. Ou então, um sonho que a gente tem ali. Poxa, que sonho bom, sonhei com alguém que eu tenho um carinho muito grande, que a gente acorda até emocionado, que aquilo realmente mexe com a gente. É os encontros que a gente tem, né? É para a gente frisar mais a questão das reencarnações, da continuidade da vida, tá? Que são momentos bons, que a gente vai entender todas essas questões de uma outra forma mais lá para frente. Mas sempre voltar a nossa atenção para cá, para a nossa vida hoje. Tive pesadelos, não tive uma noite boa. Não deixe que essas coisas mexam com a gente. Vamos começar. Cada dia é um novo recomeço, sabe? Vamos tentar seguir em frente, fazer prece. O que ficou, ficou e vamos seguir em frente. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Tudo bem, Marisa? Qualquer coisa me avisa, por favor. Obrigado, viu? Por você avisar, tá? Bom, vamos lá. Como vemos nesse caso, a recordação se expande no momento preciso. A subconsciência expulsa, ó, que é uma explicação da Ivone. A subconsciência expulsa momentaneamente, ao calor de uma emoção forte, as ondas das lembranças calcadas nos seus refolhos, a choque emocional e sofrimento indefinível, pois não é com facilidade que semelhante operação se realiza nos sagrados repositórios da alma. Tá? Então, é algo que vem ali, que mexe com a gente, mas que tende a passar e diminuir. Tá? Por tudo isso, pois, conforme ficou dito, chegaremos à conclusão de que o fato é mais comum de que se supunha, e que nem sempre ocasionará a citada pseudo-loucura, senão quando aí existam fatores conscienciais muito graves ou quando o cérebro físico e o sistema nervoso, por muitos frágeis, não suportarem os choques emocionais advindos do fato, embora de um modo geral comova e aturda o paciente. Então ela está falando aqui, questões de achar que é loucura, é coisa da nossa mente, há uma explicação, né? Mas que a gente se atente ao hoje, ao que a gente vivencia hoje, porque a gente pode, quando a gente deixa que isso tome proporções, se a gente tem algum conhecimento sobre essas questões, né, de vidas pretéritas, vidas passadas, se isso mexer com a gente, se a gente deixar que tome proporções, pode levar até um estado ali de desequilíbrio, chegando até a questão do que é tratado aqui como uma loucura, porque vive uma realidade paralela, né? E na verdade são essas reminiscências de vidas passadas que a pessoa tem, aquele portador dessas situações ele está tendo. É como se ele deixasse o hoje aqui e vivesse só aquela vida, tá? Então algumas situações que acontecem em hospitais psiquiátricos, sabe, que a gente vê, é louco, tá falando que é isso, que é aquilo, que não sei o quê, dando exatidão de algumas situações, pode ser algo que possa ser ali provocado intencionalmente, na questão dos obsessores, que a gente já viu também aqui, que venham ali mexer de uma forma negativa e trazer à tona recordações que vão trazer desequilíbrio ou então algo que vem ali esporadicamente e a gente consiga lidar com isso. Mesmo se for ali algo intencional, que a gente entenda essas questões como
o mais importante é a nossa vida, porque a gente está estudando. E, quando possível, auxiliar aqueles que tenham essas experiências através do esclarecimento. Porque quando a gente obtém esse conhecimento, de alguma forma a gente pode passar isso para frente, sim. Tudo bem, pessoal? Então, de uma forma ou de outra, há um porquê. Por isso que, hoje em dia, né, essa questão do tratamento em hospitais psiquiátricos com a aplicação do passo, que é uma energia ali, acalmando, dando um outro direcionamento para os pacientes, isso vai tomar proporções maiores. É uma brecha que foi aberta, uma porta que foi aberta nesse sentido, porque a ciência ela deve caminhar junto com esse conhecimento que a doutrina espírita nos oferece para trazer ali mais resultados nessa questão, algo que afeta ali o psicológico, o mental das pessoas, né? É lógico que às vezes se a gente encontrar pessoas que têm ali situações que podem envolver uma esquizofrenia ou alguma coisa nesse sentido, se você não é um profissional ali da área da saúde, você não vai conseguir lidar, né, diretamente. Mas a gente pode fazer uma prece, mandar uma vibração, porque vai acalmando também todas essas questões aí que a gente entende que não é por acaso e que tem todo um porquê, é uma reminiscência ali de uma encarnação passada. E a gente acha, poxa, nunca vou passar por isso, mas o limite ele é muito tênue para cada um de nós. Pode ser que a gente esteja tudo bem, e como foi dito aqui, aconteça alguma coisa de uma emoção forte, tanto para uma situação positiva ou uma situação negativa que mexa muito com a gente. Então, é aquele velho orar e vigiar que a gente sempre comenta. Não tem outro caminho que não seja esse. Para a gente conseguir trazer ali um pouco de equilíbrio na nossa caminhada. Tudo bem, meus amigos? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ô, Então é Vitor, isso, mas. Oi, Leila, por chegou? favor, fale. Oi. Tá bom, então vamos lá. Eu não ia falar, mas deixa eu complementar um pouco. Por Então, eu já favor, vivi sempre isso. fale. Não, você Eu, tem que falar, Leila, por favor, eu hein? vivi de uma forma muito intensa isso. Eu nunca gostava, por exemplo, eu tinha uma certa aversão a Portugal. Eu nunca tive vontade de ir para Portugal, nunca. Eu falava de tudo quanto é lugar, menos lá. Minha filha foi morar onde? Portugal. Aí, logo 6 meses 4 meses que ela estava lá, eu fui. E na ocasião que eu fui, quando eu voltei, eu tive que passar na orientação. Conversei com o Renato, que eu vim desesperada, porque eu cheguei lá, eu comecei a passar muito mal, mas muito mal. Eu entrei na casa, eu me sentia asfixiada ali, enfim, atacada. Era uma coisa absurda. Eu achei que eu ia passar mal no avião, porque eu odeio andar de avião, mas eu passei mal lá. Então minha filha não conseguia entender, e nem eu, né? Então eu passei a noite inteira acordada, fazendo prece e lendo o Evangelho, porque eu fiquei muito em pânico, né? Assim, porque eu me sentia agredida, né? Atacada mesmo. Então, eu consegui ficar a noite inteira quase acordada nesse processo mesmo, e lendo o evangelho, e fazendo prece, até porque eu estava muito longe. E um certo pânico. E daí, no outro dia, eu andava na beira do Tejo, assim, e prece, dá-lhe prece, e eu sentia aquela sensação entre boa e ruim, né? Um mal-estar geral. Então, eu sei que eu fiquei os primeiros dias, foi muito difícil para eu conseguir, eh, uns 3 dias para me adaptar um pouco e ficar melhor e começar a curtir a viagem, o passeio, a minha família, né? Enfim, voltei, aí falei com o Renato, ele falou assim, foi um encontro, né? Foi um reencontro desses, né? Falei, pelo amor de Deus, eu não vou. Ele falou, calma, que não vai ser só dessa vez. Ainda ele brincou, né? Ele falou assim, vai demorar ainda porque tem vários processos. Na segunda vez que eu fui, a mesma coisa. Eu entrei na casa, no quarto do meu neto, eu já comecei de novo a mesma sensação. E a vontade era de sair correndo daquela casa, né? Então, assim, o pânico de eu estar naquele lugar, o pânico de eu estar naquele quarto, a mesma coisa. Daí eu tive que passar a dormir na sala. Então, toda vez até hoje que eu vou para aula, eu durmo na sala. Eu não consigo dormir no quarto, Sim, absurdamente. sim. A minha filha já até sabe, eu falo, não adianta que eu não consigo controlar isso. Mas já dormir já tá bom. Só que daí, depois, na terceira vez, também já teve a mesma situação, e assim que eu chego na casa, tudo. Mas depois eu comecei a ter na sessão visões de situações eu andando por ruas estreitas e aquelas pisos
de pedra, de barro, de tijolos, né? Então era uma situação muito assim que eu via as cenas, né? Então, aí eu comecei a me acalmar porque eu estava lá por alguma razão, por um porquê, né? Bom, e essa última, que eu, vamos dizer assim, que eu já me acalmei mais, foi quando eu comecei a ter uma perspectiva de abandono. Daí eu comecei a ler muita história, né, das mulheres abandonadas, né, que há uma história por trás disso. Então, os homens partiam para as viagens e as mulheres morriam sozinhas ali, elas acabavam sozinhas, né, e se sentiam muito abandonadas. E essa angústia era a que eu sentia também, né? Então, foi muito legal isso, porque a nossa história está muito ligada a eles. Então, o que eu quero dizer é isso. Ali eu vivi essa situação, vivo ainda cada vez que eu chego lá, mas mais ameno agora, muito mais ameno. Para tanto que eu amo ficar passeando nas ruas lá, adoro Portugal, né? E ficar passeando nas ruas, para mim, tem um ar assim absurdamente agradável, agradável mesmo, uma sensação absurda. Eu não tenho vontade de vir embora quando eu estou lá. É. Nossa, Entendeu? que É legal. isso, é uma. É uma reminiscência aí do que a gente acabou de falar, né? Da Sim, questão do sim. passado, né? Isso mesmo. É por isso que eu quis citar, porque realmente eu vivi muito fortemente e foi muito difícil no começo, viu? Não, mas muito bom, Leila. Obrigado. Ó, Imagina. falta menos de um minuto aqui, quer dizer, já entramos no minuto final. Bia, você pode chamar a próxima parte, por favor? Obrigado, viu, Leila, pela sua contribuição, tá? Imagina, eu espero Agora- ter. Mas Com se alguém certeza. for viver isso, já sabe, tá? Semana aí no Aplica o próximo evangelho, né, encontro, no Bia? nosso próximo encontro, a gente pode até comentar um pouquinho, se alguém quiser falar um pouco mais, como o nosso tempo aqui praticamente já foi, tá? Tá Então é certo, isso, tá certo. pessoal. Obrigado pela presença de todos. Teremos a segunda parte. Quem não puder participar, uma ótima semana.